Nosso futuro presidente já vence. Não tô nem aí se é por um voto de diferença por 1000, já vence. Em disputa de segundo turno, Flávio tem 46,3 e Lula 46,2. Atlas Intel. Lembrando que 2 dias atrás eu estava nesta cadeira olhando para esta câmera, talvez vocês estavam me ouvindo, e a gente falava do Robson Bonin. Ou foi no vídeo ontem? Ou foi ontem ou foi anteontem? O Robson Bonin da Veja falou: talvez a próxima parada pesquisas apareça aí, né? O Lula na frente, né? O Flávio na frente. E aí sim a gente comentou, né? No final de semana, saiu a matéria da Bônica Bergamo, da Atlas Intel, falando lá, né? Olha, acho que o Flávio vai estar na frente, viu? Era os track aqui da Atlas Intel. E era os track da Atlas Intel. Agora saiu a pesquisa mesmo. Essa pode divulgar. Quem tá na frente? O Flávio. A aprovação de Lula cai. E desaprovação de 51,5%. Que triste, né? Oh, meu Deus do céu. Reeleição de Lula causa mais medo que eleição de Flávio. É a tese do Estadão, inclusive, viu? Mas tá ali. Eu comentei, né? Ninguém de bem quer Lula reeleito. De bem, não quer. Tem algum problema. Tem algum desvio de caráter. Aí vem o Sakamoto, negacionista. O negacionista Sakamoto não quis aceitar os dados do segundo instituto mais petista do país. O André Roman é petistão. Só perde pro Felipe Nunes, porque é absurdo, né? É o cara da Globo News, o cara escreveu um livro com esse ministro da Dilma, o Tomás Trauma. Aí ser mais petista que o Felipe Nunes não dá. Mas o Andrei, petistão. Aqui é a chuva do choro da imprensa. Choro maravilhoso. Tem três recortes aqui. Vamos começar com o nosso amigo Sakamoto. Ele aqui deixou o lado do Bolsonaro dele de lado, voltou a ser petista. Com um certo cuidado, eu não estou julgando a pesquisa, estou só falando que isso aqui não está batendo com outras pesquisas que a gente vem acompanhando. A própria Quest coloca que a aprovação do Lula entre quem ganha até 2 salários mínimos é uma faixa um pouco maior, mas é de 54% e a desaprovação é de 38%, que é o que o pessoal está acostumado, inclusive, a ver que os mais pobres apoiam Lula por uma série de razões e os mais ricos são mais críticos ao Lula por uma série de razões. O que essa pesquisa está colocando aqui é o contrário. Né? Então, os mais ricos apoiando o Lula e os mais pobres criticando o Lula, só para deixar claro. Em segundo lugar, mas aí tá, a partir disso, alguns pontos interessantes. É claro que, e aí acho que não só por essa pesquisa, mas qualquer outra pesquisa mostra a consolidação da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Os dados, você vai pegar, tem uma consolidação do voto do Flávio, tem ficou claro e cristalizou que os outros candidatos sem o apoio do Bolsonaro não vingam. Então, essa pesquisa, junto com as outras, apontam que a morte da tentativa da terceira via flopou. A terceira via flopou. A terceira via tenta ser construída por nomes que fazem parte da política. Você tem governador Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, governador Ronaldo Caiado, governador Eduardo Leite, né? Esses nomes tentam se consolidar mesmo diante do bolsonarismo tá aí, com o Flávio Bolsonaro. E isso está se mostrando que são inviáveis, né? Vão fazer figuração. As bonecas do Kassab estão aí só para fazer figuração, gente. As bonecas do Kassab podiam estar apoiando, né? Agora, já emenda aqui uma coisa que eu falei no Quinto Elemento ontem lá no Puxando Fio. Pessoal, de coração, abandonem esse papo de vice. Sério, de verdade. Eu até fazer um recorte aqui, você faz. E memorizar e falar com alguém, tô falando sério. Gente, abandonem essas discussões sobre a vice. Estamos chegando aqui no dia 26 de fevereiro de 2026. Nem começou a pré-campanha. O período de descompatibilização só termina em 4 de abril. Ou seja, se um governador ainda quiser sair candidato, ou se quiser sair, que seja para senador, não quero ser governador, quero ser senador, tipo Ratinho Júnior, tem que se descompatibilizar, e eles vão, Ratinho, Caiado, até dia 4 de abril. O Flávio, hoje, sem botar o carro na rua, sem apoio dos nomes da direita, sem apoio dos veículos da direita, sem apoio da imprensa, sem apoio do empresariado, sem apoio de ninguém, o Flávio já está na frente. Eu comecei aqui a organizar as coisas do Atlas desse mês, e às vezes, quando a pessoa não acompanha a política assim, de perto, no dia a dia, no olho a olho, cadê? Onde é que eu botei? Esse aqui, ó. Pronto. Quando a pessoa não acompanha, às vezes a coisa vai passando. Só que quando você coloca em perspectiva, você fala, caraca, bicho, a coisa realmente ganhou outra proporção. Olha como foram as notícias do início de fevereiro, ó. Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com o Lula no segundo turno. Isso no início do mês. Lula vê vantagem para Flávio diminuir. Rejeição do Lula cresce, chega a 44. Lula é rejeitado por 44, Flávio 34. É mais rejeitado, e essa pesquisa mostra isso. Aí aqui é da ideia, lá da exame. Foi falar lá com a turma do UOL, o Sakamoto desesperado. Aí o Flávio basicamente já estava empatado aqui na GERP. Aí começou, né, o Pedro Doria. Rapaz, o Flávio pode ganhar, rapaz, o Flávio pode ganhar. O Flávio surpreende, mas não cumpre o requisito do mercado.
o cálculo de Flávio para derrotar, e aí já tava ali, cara, a gente tem que fazer isso, tem que vamos reforçar aqui, precisando de palanque na Bahia, precisando de palanque no Nordeste, né, como um todo, no Ceará. Vazaram, inclusive, umas anotações do Flávio, que você vê que já está se discutindo no Nordeste como um todo. A força inédita de Flávio, que pode mudar o jogo. Aí o tempo foi passando, ó. Flávio tem 37,2, Lula 35,2 no primeiro turno, diz Futura. Flávio vence Lula no segundo turno, 5,8 pontos, é porque a Futura o pessoal fica meio assim, né? Vai ser muito bolsonarista. Mas enfim, Lula registra uma alta rejeição, a mesma que aponta na Atlas. Após Genial Quest, vantagem de Lula para Flávio tem recuo, foi diminuindo. E eu tô mostrando tudo isso por isso aqui, ó. É uma da Veja. É uma da Veja. Cadê? Não é essa, não. Aqui, ó. Pronto. O número que reacendeu o apetite do Centrão por Flávio Bolsonaro. Se você pegar para acompanhar o que aconteceu em dezembro, em janeiro, gente, a quantidade de gente que trabalhou contra o Flávio, ficou relinchando nas redes sociais. Ai que isso, ai que aquilo outro, é pipipi, é popopô. O Flávio liderando, vencendo Lula. Ele senta em qualquer mesa de uma forma completamente diferente. Uma coisa é o Flávio sentado numa mesa falando, ô campeão, eu já tô eleito. Tu vai me oferecer o quê? Eu te dar espaço. O Flávio liderando é assim, tu vai me oferecer o quê? Eu vou te dar algum espaço, porque eu não preciso de você pra vencer. Outra coisa é o Flávio tá ali na dificuldade próximo do Lula e fala, pô, irmão. Aí o cara pergunta pro Flávio, mas e aí, Flávio? O que é que tu me oferece pra eu fechar contigo e não fechar com Lula? Então, esquece esse papo de vice por hora. Foca em fortalecer o Flávio cada vez mais. Eu tenho aqui ontem mesmo, você vê o Flávio falando em especial do Jair, né? Aí óbvio que ele se emociona, ele lembra tudo que o pai fez, sofreu, segue sendo torturado. Mas acho que no dia de ontem... Não vai acreditar em mim não, mas enfim... Eu conversei com o Flávio um pouquinho a mais, além do que foi no ar lá no Quinto Elemento, né? A gente conversou um pouquinho antes da entrevista e um pouquinho depois. E algumas coisas que estavam chateando o Flávio. E eu acho que sair essa pesquisa e ele ter essa confirmação que, poxa, cara, só com a força das redes sociais, das tias do Zap, sabe? O legado de meu pai, meu irmão aqui, Eduardo, meu irmão Carlos me empurrando, e uns gatos pingados aí do deputado, pô, eu cheguei até aqui, bicho. Sabe? Vai dar, velho. A gente vai vencer. Dá uma confiança, sabe, assim, uma alegria, uma alegria assim no coração. Fala, cara, vai. Então sigam reforçando, sigam, gente, trabalhando pra converter voto. Lá na live esses dias, 2 pessoas falando, cara, converti um petista. Aí outro falou, pô, converti um isentão. Teve um cara que me marcou no Twitter, falou, pô, minha família toda agora vai votar no Flávio. Gente, cada um petista que vocês converterem é um voto a menos pro Lula e mais um pro Flávio, vale como 2. É a meta de vocês por ano, converta um petista. Ou então traga 2 isentões. 2 pessoas que anularam o voto lá atrás e aí você traz. São 2, vale por 2 votos. É isso. A força do Flávio agora muda totalmente as coisas. Muda tudo. Porque agora Flávio é a bela donzela a ser cortejada. Quem tem que vir com o dote é o Centrão. São os partidos que quiserem estar no time vencedor. Então, esquece papo de vice. Deixa que o Flávio vai resolver. Confia na decisão do Flávio. Acima de tudo, velho. Confia no Jair. Confia no Jair, que a gente vai falar do Jair hoje. A gente já vai aqui até chegar no Jair. Porque ontem rolou uma parada e Flávio só fez abrir a boca. Confia no Jair. Confia no Jair Messias Bolsonaro. Aí vem a turma da Bandeirante, né? Aí você coloca ali. Dá pra sentir o desânimo quando ele reconhece que a candidatura do Flávio emplacou. A candidatura de Flávio definitivamente emplacou, foi absorvida pelo eleitorado de Jair Bolsonaro e até pela centro-direita. Hoje Flávio já é mais citado do que o próprio pai nas pesquisas e tem um resultado muito parecido com aquele que parecia, até algumas semanas atrás, o único nome capaz de vencer Lula numa eleição presidencial, que seria o governador Tarcísio de Freitas. Flávio já aparece com o mesmo nível de aceitação. E, para o lado de Lula, a pesquisa é uma tragédia. Mostra que o presidente não conseguiu converter em intenções de votos a medida histórica, né, de você isentar quem ganha, a promessa, né, de campanha de isentar quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, R$7.500 também recebe uma isenção, paga menos imposto. Isso não se traduziu em votos para Lula e nem a apresentação e a defesa do projeto de redução da jornada de 6/1 para 5/2. Nada disso tem resultado em intenções de voto a Lula, muito pelo contrário. Ele tem perdido intenções de voto nas últimas pesquisas, o que talvez seja um sinal de que já não é bom negócio jogar parado, né, em 2026. Todo o esforço de Lula, meu Deus, a isenção de imposto não trouxe voto, foi mesmo, né? E aí a turma do Metrópolis também vem, né? Tudo que escreve, jornalistas, imprensa, Planalto, todos estão surpresos a última pesquisa e não entendem o crescimento de Flávio. Eu entendo. Se chama Tia do Zap. E o do Churrasco também, né? É porque as véias, rapaz, as véias perturba, viu? Mas vamos lá. Vamos falar de pesquisa?
pesquisa, vamos falar de eleições, essa é nova, essa pegou até a mim de surpresa, eu vou acompanhar aqui ao vivo com vocês. Tem pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, e aponta um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro e também o presidente Lula no eventual segundo turno das eleições presidenciais. É mais daquilo que a gente vinha falando, né? O Flávio Bolsonaro vem crescendo mesmo, mostra que o nome Bolsonaro realmente é um nome importante e que vem trazendo os nomes da família Bolsonaro pro Flávio. Para aqueles que achavam que a candidatura de Flávio Bolsonaro era apenas uma fachada ou era uma espera, né? Era um mistério para que um outro nome fosse trazido à tona, não. Realmente, Flávio Bolsonaro vai ser o nome. Agora, resta a gente saber quem vai ser o outro lado da chapa, né? Quem vai ser o vice. O que o Palácio do Planalto entendeu sobre essa última pesquisa? Eu conversei com integrantes do Palácio do Planalto, integrantes do PT, para saber o que eles acharam. Surpresa, me falaram. Uma pesquisa surpreendente. A gente realmente não esperava isso. Vamos esperar outros levantamentos, outras metodologias, para entender o que de fato aconteceu. Então, assim, eles dizem aqui, eles estão se surpreendendo com esse avanço mesmo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar. A turma do Lula está surpresa. Eles não esperavam isso, meu Deus. Ai, sério mesmo, vocês achavam que o cara tem o sobrenome Bolsonaro. Vocês não entenderam ainda, sabe, o grau de fidelidade e amor real, honesto. Diversas pessoas nesse Brasil tem pelo Jair. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira, estou surpreso com a coisa dessa. Com o presidente Lula em outubro, então eles ficaram surpresos, mas estão apostando nela na questão ainda, né, da isenção do imposto de renda. Estão dizendo que os impactos vêm agora em março, em abril, e que aí a partir daí a população vai melhorar. A rejeição de Lula. O que mais preocupa a gente hoje, a questão do presidente Lula? A rejeição dele é muito alta. É muito alta, é muito alta. Então isso é um ponto que preocupa. E ainda tem os resultados, eles já têm o resultado da questão do carnaval, do presidente Lula, da reação dos evangélicos, e eles ainda encomendaram mais pesquisas para ver agora o rescaldo, né, que chama. O que ficou ainda, né, como é que tá isso? Então sim, eles admitem preocupação, falam que estão surpresos, mas que vão esperar o resultado de outras pesquisas para entender o que de fato aconteceu aí, o que está acontecendo. Entendeu o que aconteceu? Vamos começar, né? Aumento de impostos sobre eletrônicos é tiro no pé do governo Lula e no bolso dos cidadãos. Mais imposto, velho. Ninguém aguenta mais o Lula, pô. Aumento de imposto sobre eletrônico, tiro no pé do governo. No debate das redes sociais, né, sobre a medida, a reprovação alcança 74,3%. A aprovação fica em 6,8%, é o gado petista, e 18,9% são neutras, né, é os petistas envergonhados. Por quê, meu Deus? O que está acontecendo com Lula? Ali, ó. Carnaval da bajulação financiada com dinheiro público fragiliza Lula e fortalece Flávio em pesquisa. Não é difícil de entender. Oh, meu Deus. Tá fácil, gente. Entender o que acontece com Lula. Analista da Atlas Intel explica impacto do carnaval em nova pesquisa eleitoral. É o Yuri Sanches. Aí ele diz o seguinte, né? Carnaval foi um dos fatores chave para esse estreitamento na diferença entre os dois possíveis candidatos. Em entrevista ao Hora H, Sanches explicou que a sátira A Família em Conserva, apresentada durante o desfile de uma escola de samba que homenageava Lula, foi particularmente danosa para o governo. Apesar de não haver envolvimento direto do presidente ou do PT com o conteúdo do desfile, a associação acabou sendo inevitável na percepção popular. Outros fatores que impactaram, né, a avaliação do governo. Ele destacou que, além do episódio do carnaval, outros acontecimentos recentes podem ter influenciado negativamente. Entre eles, destacar do Banco Master. E, apesar de não ter ligação direta com o Lula, pode ter respingado no governo devido a uma associação popular entre o Supremo e a gestão atual, né? As pessoas são meio, sei, né, injustas. As pessoas então, olham pro Supremo e enxergam o PT. Vem uma coisa só, Lula e o Supremo. É uma comparação, não façam isso. É uma comparação injusta, né? Não pode falar que Lula e o Supremo é a mesma coisa. Sanches também mencionou medidas econômicas do próprio governo como fatores que podem ter contribuído para a queda de popularidade, como o recente aumento de impostos sobre itens eletrônicos. É um governo que já tem uma imagem mais consolidada disso, é um governo que aumenta impostos para arrecadações, ao invés, por exemplo, de cortar os gastos. Análise. Flávio coleciona acertos na largada, enquanto Lula e o PT erram. Engraçado, né? Só sendo uma matéria da imprensa para falar isso, porque os grandes bastiões da direita brasileira o tempo todo dizem que o Flávio tá errado. O Flávio tá errado em Israel, o Flávio tá errado nos Estados Unidos e na França, tá tudo errado. Quem sabe fazer campanha é a direita que fica reclamando do sofá. Desde janeiro, o filho de Bolsonaro conseguiu ampliar o diálogo com o eleitorado de centro. Ao mesmo tempo, Lula apresentou oscilação negativa nos índices e demonstrou uma tendência de queda em sua aprovação